Vídeo 27. Ezequiel e as visões da glória do Senhor, querubins e maravilhas. No exílio da Babilônia, às margens do rio Cobar, Ezequiel tem uma visão grandiosa da glória de Deus de Israel. Não foi uma alucinação ou uma teofania. Pelo menos não foi isso o que foi anunciado pelo texto inicial de Ezequiel 1. O profeta Ezequiel viu de fato, e isto se confirma em Ezequiel capítulo 3, versículo 23, quando o profeta novamente recebe a visita da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 3, versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. A visão é de uma complexidade extrema dos portadores do carro com o trono de Deus, figuras inconcebíveis quando nos referimos ao entendimento do que seja o ser Deus, mas muito revelador para outras formas de entidades ou seres. É lógico que o termo carro está relacionado a um meio de transporte, o que também revela que o ser denominado de Javé necessita de um veículo para se locomover. Os condutores são reconhecidos na tradição como anjos. No deserto, Ezequiel olha para o horizonte e observa uma tempestade se formando, e dentro dela é possível visualizar um objeto de cor avermelhada que expelia fogo. Ezequiel capítulo 1, versículos de 1 a 4. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. 4 seres estranhos foram identificados dentro do interior do veículo. Esses seres foram apresentados como querubins, mais à frente, em Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, vejamos a descrição incrível destes seres. Ezequiel capítulo 1, versículos de 5 a 12. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4, uma face de leão pela direita, todos os 4, uma face de touro pela esquerda, e todos os 4, uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado onde os impelia o espírito, não se voltavam quando iam andando. A primeira aparição dos querubins na Bíblia encontra-se no Jardim do Éden, onde eles são postos para guardá-lo, se utilizando de uma espada flamejante, para impedir a entrada de humanos. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada flamejante seria um módulo pessoal de transporte flutuante? No Êxodo, aparecem como esculturas que protegem a Arca da Aliança com suas asas. No Livro dos Reis, representados em painéis do templo ao lado de bois e leões, e no santuário como um par de grandes estátuas em atitude semelhante à dos touros alados mesopotâmicos. Outras passagens assinalam que Javé, Yahweh, senta ou monta sobre os querubins, livro de Samuel e Isaías, ou que estes puxam seu carro, Crônicas e Eclesiástico. Tudo indica que antes do exílio, os querubins eram imaginados como animais alados, semelhantes a grifos ou esfinges. Os seres angelicais tinham forma semelhante à humana.
Porém eram dotados cada um de 4 faces, 2 pares de asas e pés semelhantes às de um touro, com um detalhe de serem ou parecerem ser de metal brilhante. João se refere a esses seres em Apocalipse 4, porém alguns detalhes da descrição deles não são iguais. Enquanto Ezequiel informa que todos eles tinham 4 faces iguais, João diz que cada um possuía uma face diferente, mas com uma das características das faces das narrativas de Ezequiel: homem, leão, touro e águia. João também diverge na quantidade de asas, afirmando que são 6 e não 4, como disse Ezequiel. Apocalipse, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia, voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Devemos observar que, quanto à descrição dos seres e das coisas em volta, tudo é apresentado em forma de comparação a algo. Ezequiel diz constantemente termos como parecia como fogo, semelhança de seres viventes, figuras semelhantes à de um homem, etc., denotando que o que Ezequiel estava visualizando era, para ele, algo sui generis. A visão da glória de Deus, que está sentado em seu trono carregado por 4 seres vivos, não tem similar nos outros livros do Antigo Testamento, no que diz respeito à sua originalidade e complexidade. E isto indica que este texto é uma tentativa original do profeta para registrar por escrito as ocorrências maravilhosas que viu. Porém, há uma enorme semelhança com os querubins assírios, gênios alados de cabeça humana, corpo de leão e patas de touro. Os portadores do céu, com forma de touro na figura, vêm da Síria ou da Fenícia. Eles também eram representados em corpo humano e com cabeça de águia, gênios ou querubins alados cuidando da árvore da vida. Ezequiel parece descrever a máquina propulsora do carro de Deus, uma espécie de mini usina elétrica ou nuclear situada no centro da estrutura, que emitia raios e relâmpagos, faíscas elétricas, e fornecia a energia necessária para a locomoção do tal carro. Ezequiel capítulo 1, versículo 13. No meio desses seres divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles, e desse fogo que projetava uma luz deslumbrante saíam relâmpagos. Os seres se locomoviam de forma ultra rápida sobre grandes rodas. Parece que nesse momento ele relata a movimentação de seres já no solo, uma dentro da outra, que se movimentavam sem a necessidade de retroceder em sua trajetória para mudar de direção, como faz uma carroça, por exemplo. Para Ezequiel, as rodas eram comandadas pelo pensamento dos seres e pela força da vontade deles. Para onde os impulsionava o espírito iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo de igual modo animava as rodas. Ezequiel capítulo 1, versículos de 14 a 21. Os seres zigue-zagueavam com o raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra, ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram os de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções, sem retornar aos seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecida de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevam com eles. Para onde eles impulsionavam o espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo de igual modo animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estavam também nas rodas. As rodas dos carros do Senhor poderiam ser tecnologia semelhante à dos modernos monociclos elétricos? Ezequiel continua descrevendo o que via e relata que sobre as cabeças dos seres havia uma espécie de cúpula de um material transparente como o vidro,
que suportava o trono de Deus, onde se encontrava o Deus de Israel. Ezequiel capítulo 1, versículos de 22 a 28. Pairando acima desses seres havia algo que se assemelhava a uma abóbada, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e, bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo que esparzia clarões por todos os lados. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Vendo isto, prostei-me com o rosto por terra. De fato, a narrativa não afirmou que o trono do Senhor era adornado por um arco-íris, como muitas imagens modernas dele produzidas acabou por representar. O esplendor da imagem vista é que foi comparado a de um arco-íris no céu. E a narrativa continua estranhamente interessante. Ezequiel capítulo 1, versículos de 23 a 25. Sob esta abóbada alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um sempre duas que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz do Onipotente, um vozerio igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e faziam-se ruído acima da abóbada que ficava sobre as cabeças. Em Salmos, uma situação semelhante a essa que Ezequiel teve experiência de ver foi também descrita, com menos detalhes, no entanto. Salmos capítulo 18, versículos de 7 a 10. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. E ele abriu o céu e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. No 10º capítulo, ocorre a repetição da descrição dos seres alados, de forma bastante semelhante à descrição do capítulo 1, exceto por dizer que os 4 rostos eram de homem, leão, querubim e águia. A face de boi ou touro é associada diretamente à de um querubim. Ezequiel capítulo 10, versículos de 14 a 15. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Esta figura dos querubins é a que prevaleceu também para os cristãos e predominou nas representações medievais. No entanto, a partir da Renascença, bebês alados representando almas imaculadas, chamados de puti, foram também erroneamente chamados de querubins. Daí vem o termo querubinismo, atribuindo a uma má formação congênita caracterizada por rosto exageradamente bochechudo. São Tomás de Aquino afirmava que o líder dos anjos caídos era um querubim e que esta categoria de anjo era identificada com o conhecimento e, portanto, seriam os mais propensos ao pecado do orgulho. Depois do espetacular surgimento de Javé no carro, não menos espetacular do Senhor e dos fantásticos seres alados, os querubins, Javé se dirige a Ezequiel, informando que o enviaria no meio dos israelitas, a nação de rebeldes e dos filhos de testa dura e de coração insensível, para que ele transmita sua mensagem ao povo. Essa mensagem estaria gravada em um rolo comestível que seria desenrolado, seria uma espécie de rocambole ilustrado com os dizeres que Javé pretendia passar a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículos de 7 a 10. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz, e tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como essa raça de rebelados. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado, que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um lado e do outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 3. Filho do homem, falou-me, come o rolo que está aqui, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca como mel.
Além de servir à nutrição de Ezequiel, o tal rocambole carta deveria ser comido para que a mensagem se mantivesse restrita apenas entre Javé, os seus auxiliares e Ezequiel. Ou tudo isso não passou de um simbolismo? Da mesma forma foi posto em Apocalipse, capítulo 10, versículos de 8 a 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O carro do Senhor transporta, provavelmente pelos ares, o Ezequiel até um lugar próximo ao rio Quebar, chamado Tel Abib, onde estava prisioneiro o povo de Israel. Ezequiel, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles, um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até o Abib, junto dos deportados que se haviam instalados às margens do Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Depois de falar a Ezequiel as suas críticas sobre a dureza do coração dos israelitas e pregar para ele a necessidade da promoção da justiça e da admoestação dos injustos, Javé pede-lhe que vá a uma planície, onde lá se encontrariam novamente. Javé lhe passa novas orientações sobre como nortear o seu povo. Junto às orientações, no entanto, Javé discorre sobre alguns procedimentos de estratégias de guerra. Ezequiel capítulo 4, versículos de 1 a 3. O filho do homem toma um tijolo, põe-no diante de ti, e desenha nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco. Contra ela construirás terraços e trincheiras, estabelecerás campos e prepararás arietes. Tomarás em seguida uma frigideira de ferro e colocarás como uma muralha de ferro entre ti e a cidade. Em seguida voltarás contra ela a tua face. Ela será atacada e farás então o cerco. Será isto um símbolo para a casa de Israel. E outras que se assemelham a mandingas e superstições. Ezequiel, capítulo 4, versículos de 4 a 8. Deita-te sobre o lado esquerdo e toma sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Todo o tempo em que ficares assim deitado, levarás sua iniquidade. E eu fixo o número dos anos do seu pecado, segundo o número de dias que te concedo. 390 dias, durante os quais carregarás a iniquidade da casa de Israel. Quando esse período estiver terminado, tu te deitarás sobre o lado direito, para de novo levar a iniquidade da casa de Judá, durante 40 dias. Cada dia que te concedo corresponde a um ano. Voltarás a tua face e estenderás o teu braço nu para Jerusalém sitiada, profetizando contra ela. Eu te ligarei com cordas para que não possas volver-te de um lado para o outro, até que tenhas chegado ao termo dos dias de tua reclusão. Javé determina que durante os 390 dias que ficará deitado, Ezequiel deverá comer um pão que precisará ser produzido, seguindo determinadas normas, e deverá ser cozido sobre fezes humanas. No deserto, materiais como madeira, que possa servir de combustível para o cozimento ou fritura dos alimentos, são praticamente inexistentes. Então, diante de tal situação precária, era muito utilizado, e ainda é em algumas regiões nos tempos atuais, a utilização de fezes, de humanos e de animais, para tal função. Este material, depois de seco pela ação causticante dos raios solares e do calor da areia do deserto, torna-se um material bastante inflamável e serve muito bem para a função de assar ou cozer alimentos. Estes não são postos diretamente sobre o material inflamável, mas sobre algum substrato, como pedras ou pequenos montes de areia. No entanto, Ezequiel se acha um homem puro e não deseja que seu alimento venha a ser contaminado por fezes de algum ser humano impuro. Javé se rende ao seu apelo e permite que ele use fezes de animais para assar o seu pão. Ezequiel capítulo 4, versículos de 9 a 15. Tomarás trigo, cevada, favas, lentilhas, milho e aveia, que guardarás em um mesmo recipiente para fazeres o teu pão. É isso que comerás durante todo o tempo que estiveres deitado, ou seja, por 390 dias. O peso desse alimento que comerás por dia de 24 horas será de 20 ciclos.
A ração de água que irás beber será reduzida a 1/6 de hin por 24 horas. Tomarás esse alimento sob a forma de torta de cevada, cozida em fogo de excrementos humanos, e à sua vista. É assim, falou-me o Senhor, que comerão os israelitas os alimentos impuros por entre as nações onde eu os dispersar. Ah, Senhor Javé, respondi, nunca estive manchado. Desde minha infância até hoje jamais comi animal morto ou despedaçado. Nenhuma carne impura entrou-me em minha boca. Pois bem, disse-me, eu te permito trocar os excrementos humanos por esterco de vaca, sobre a qual farás cozer o teu pão. No capítulo seguinte, continua a relação de simpatias e feitiços. Ezequiel, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E tu, filho do homem, toma uma navalha afiada, à maneira de navalha de barbeiro, e passa sobre a cabeça e na barba. Em seguida, colocarás numa balança os cabelos que houveres cortado. Queimarás 1/3 no meio da cidade, logo que tiver decorrido o tempo do assédio. Tomarás outro terço e o cortarás com uma espada em derredor da cidade. O último terço o dispersará ao vento, e sacarei da espada contra eles. Reservarás, entretanto, pequena quantidade que guardarás na dobra do teu manto, mas guardarás ainda uma parte para arremessá-la ao fogo e queimá-la. É de lá que sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Noutra ocasião, Ezequiel novamente é arrebatado por uma energia que o transporta até o templo de Jerusalém. Ezequiel acredita que foi elevado pelos cabelos, mas provavelmente ele apenas ficaram arrepiados sobre a influência da energia que o elevava. Ezequiel capítulo 8, versículos de 1 a 4. No 6º ano, no 5º dia do 6º mês, estava eu sentado em minha casa com os anciãos de Judá, quando a mão do Senhor baixou sobre mim. Olhei, enxerguei algo como uma silhueta humana. Abaixo do que parecia serem seus rins era fogo e, desde os rins até o alto, havia um clarão vermelho. Estendeu uma espécie de mão e agarrou-me pelos cachos dos cabelos. O Espírito levantou-me entre o céu e a terra e levou-me a Jerusalém em visões divinas, à entrada da porta interior que me olha para o norte, lá onde se erige o ídolo que provoca o ciúme do Senhor. Lá se manifestou a glória do Deus de Israel, tal como a visão que tive no vale. Javé fará ver as abominações que eram feitas no templo do Senhor. Eles entraram no templo através de um rombo na muralha. Ezequiel capítulo 8, versículos de 10 a 16. Fui até ali para olhar, enxerguei ainda toda espécie de imagens de répteis e de animais imundos e pintados em volta da parede, todos os ídolos da casa de Israel. Conduziu-me então para a entrada da porta setentrional da casa do Senhor. Mulheres estavam assentadas, chorando tamuz. Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar. Avistei cerca de 25 homens, que, de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prosternavam diante do sol. E novamente Javé castiga os seus escolhidos, devido à idolatria deles a outros seres divinos. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Está bem, eu de minha parte procederei com furor, não terei condescendência, serei impiedoso. Inutilmente clamarão aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então Javé leva seus comandados para destruir a cidade de Jerusalém. Do templo saem 6 homens com instrumentos de destruição, armas mortais e altamente tecnológicas, e do meio deles um que está vestido com uma roupa de linho e portava um tinteiro de escrever. Javé, de cima de um querubim, lhe chama e diz, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz, um tal, em algumas traduções, na fronte, o que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois volta-se para os outros seres e diz, percorrei a cidade logo em seguida e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Começai por meu santuário. Manchai o templo, disse-lhes, e enchei de cadáveres os adros. E em seguida saí. Ezequiel se lamenta ao seu senhor. Ezequiel capítulo 9, versículo 8.
Ah, Senhor Javé, ides exterminar o que resta de Israel, desencadeando o vosso furor contra Jerusalém. No entanto, Javé se mostra irredutível e extremamente vingativo. Ezequiel capítulo 9, versículos de 9 a 10. A falta de Israel e de Judá é grande, muito grande. Respondeu-me: a terra transborda de sangue e a cidade extravasa de perversão. Porque dizem entre eles: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não enxerga mais nada. Está bem, eu de minha parte não terei complacência. Eu me mostrarei impiedoso, farei recair sobre a sua cabeça o peso do seu proceder. O personagem vestido de linho, uma espécie de anjo da morte, tal qual o que atuou na matança das crianças no Egito, volta e presta contas a Javé. Ezequiel capítulo 9, versículo 11. Fiz o que me ordenaste. Neste momento, Javé lhe ordena que colete pedras de carvões ardentes que estavam entre os querubins e as espalhe pela cidade para provocar incêndios. Ezequiel capítulo 9, versículo 2. O Senhor disse então ao homem vestido de linho: passa no meio das rodas, debaixo do querubim, enche a mão de carvões ardentes que tomarás entre os querubins e espalha essas brasas sobre a cidade. Ao passar para o ser vestido de linho as brasas ardentes, o outro ser mostrou suas mãos, e Ezequiel as viu e achou-as semelhantes às de um homem. Ezequiel, capítulo 10, versículos de 7 a 8. E um dos querubins estendeu a mão para o fogo que se encontrava no meio dos querubins. Aí ele retirou brasas que colocou na mão do homem vestido de linho, ao qual as tomou e saiu. Notei que os querubins pareciam ter mãos humanas sob as asas. Javé então arrebata Ezequiel e o leva pelos ares e sobre as montanhas até a Caldeia, ao sul da Mesopotâmia. Ezequiel capítulo 10, versículos 18 a 19. De repente, a glória do Senhor deixou a soleira do templo e pousou sobre os querubins. Estes desdobraram as asas e eu os vi alçarem-se da terra com as rodas ao lado, para partirem. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo, dominados pela glória do Senhor. Ezequiel capítulo 11, versículo 1. O Espírito arrebatou-me e transportou-me à porta oriental do templo do Senhor, a que olha para o levante. Ezequiel capítulo 11, versículos de 22 a 25. Nesse momento, os querubins desdobraram as asas e as rodas se puseram em movimento com eles, enquanto a glória de Deus de Israel sobre eles repousava. A glória do Senhor, elevando-se então no interior da cidade, foi parar sobre a montanha que está do lado oriental da cidade. Em seguida, o Espírito arrebatou-me e conduziu-me à Caldeia, em visão pelo Espírito de Deus, junto dos exilados. Então se esvaiu a visão que eu havia contemplado, e eu contei aos exilados tudo quanto o Senhor me tinha feito ver. Javé fala a Ezequiel através de alegorias. Ele compara Jerusalém a uma criança, uma menina que ao nascer não recebeu os devidos cuidados. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Teu cordão umbilical não foi cortado, não te banharam com água para te purificar, não te untaram com sal, nem te enfaixaram. A criança é abandonada, banhada em sangue no meio das campinas. Uma referência às guerras que enfrentou, aos holocaustos, aos deuses estranhos, e é encontrado por Javé, que passa a cuidar dela. A criança então cresce e se torna uma jovem em situação de submeter as primeiras relações sexuais e ao casamento. Javé é o noivo. Ezequiel capítulo 16, versículos de 7 a 8. Ficastes moça, teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Entendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertenceste. Javé lhes garante todos os direitos de esposa. No entanto, a moça o traz, se prostituindo com outros homens, adorando a outros deuses. Ezequiel capítulo 16, versículos de 10 a 15. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi-te com um cinto de fino linho e um véu de seda, ornei-te de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos para tuas orelhas, uma coroa magnífica para a tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela chegastes à dignidade real.
A reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que te havia eu preparado. Oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiaste na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres e ofereceste a tua sensualidade a todo transuente, a quem te entregaste. Javé condena o oferecimento de holocaustos humanos para outros deuses. Ezequiel, capítulo 16, versículos de 20 a 22. Depois tomastes os teus filhos e tuas filhas, que para mim destes à luz, e os oferecestes a eles para a sua nutrição. Por acaso são poucos as tuas prostituições? Degolaste os meus filhos e os fizeste passar pelo fogo em sua honra. Em meio a todas essas depravações abomináveis, não te lembraste do templo de tua juventude, quando estavas toda nua e te enrolavas em teu sangue. E nessa passagem, Javé revela o seu verdadeiro intento ao libertar o povo da escravidão egípcia, elevar o prestígio do seu nome às nações às quais ele foi apresentado. Ezequiel, capítulo 20, versículo 9. Se eu os tirei do Egito, foi somente em consideração ao meu nome, a fim de que não fosse odiado aos olhos das nações entre as quais viviam, e onde eu me tinha dado a conhecer a eles. E por outro lado, se revela totalmente invariável em suas posições. Primeiramente, ele promete levar todos os israelitas retirados do cativeiro do Egito para Canaã, a terra prometida. Mas diante da desobediência desse povo em seguir as suas leis e deles passarem a adorar a outros deuses, resolve não cumprir tal promessa. Depois também desiste de eliminá-los por completo e resolve manter alguns vivos. Ezequiel capítulo 20, versículos de 15 a 16. Todavia, no deserto, eu lhe fiz juramento de não levá-los à terra que eu lhes tinha prometido, terra onde corria leite e mel, a mais bela de todas as terras, porque haviam rejeitado as minhas leis, abandonando os meus preceitos, profanando os meus sábados e entregando-se intimamente aos seus ídolos. Depois eu me compadeci deles, renunciei à ideia de destruí-los e não os exterminei completamente no deserto. Ele também reconhece que forneceu leis ruins para serem obedecidas. Ezequiel capítulo 20, versículo 25. De minha parte, cheguei a dar-lhe estatutos que lhes foram funestos, onde em virtude das quais não podiam viver. No capítulo 28 de Ezequiel, Javé pede que suas palavras sejam ditas ao rei de Tiro e faz uma comparação dele com Lúcifer. Javé reclama que o rei de Tiro quer ser tratado ou que se sente como um deus. Lúcifer é considerado um deus por Javé? Ezequiel capítulo 28, versículos de 2 a 19. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: eis o que diz o Senhor Javé. Teu coração elevou-se, tu disseste: sou um Deus assentado sobre um trono divino no coração do mar. Quando não passas de um homem e não és um Deus, tu te julgas em teu coração igual a Deus. Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhe: eis o que diz o Senhor Javé. Aqui começa a comparação com Lúcifer. Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, pronto desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Em suas andanças, no desenvolvimento do seu comércio, na maioria das tradições, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus, e te fiz parecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinastes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Há força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio. Profanastes os teus santuários. Assim, de ti fiz jorrar o fogo que te devorou e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam antes, os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto. Foste banido para sempre. No verso 16, o termo kulá, que significa andar por aí, perambular, mas
também tem como um dos seus significados fazer comércio, comercializar, provavelmente a maioria dos tradutores preferiu usar a opção de comercializar para se conseguir um link com o verso 18, a força da iniquidade e desonestidade no teu comércio, que é o ponto onde volta a se falar do rei de Tiro, diretamente, e de suas transações comerciais lucrativas. Ezequiel poderia ter usado neste verso o termo sarrar, que significa especificamente comércio, no sentido econômico comum, mas também preferiu usar kulá, talvez para se utilizar da ferramenta de duplo sentido que o termo kulá possui. Javé novamente se dirige a Ezequiel com suas solicitações e, de novo, se refere à espada como algo que vem surgindo de algum lugar, talvez dos céus, para promover a destruição e a morte. Também repreende como responsável pelas mortes o sentinela que será escolhido caso não avise a população da aproximação da tal espada. Ezequiel capítulo 33, versículos de 2 a 3. Filho do homem, dirige-te aos teus compatriotas e diz-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo chegar a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população. Ouviu o soar da trombeta e todavia não tomou precaução. É ele responsável pelo que lhe advier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salvo a sua vida. Suposto ao contrário que a sentinela veja via a espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha a tirar a vida de alguém. Este, é certo, perecerá devido à sua iniquidade, mas eu pedirei contra do seu sangue a sentinela. Essa espada seria uma nave em forma semelhante a uma espada que viria do espaço. Ezequiel, capítulo 37, é com certeza uma das passagens mais interessantes e espetaculares dos textos do Antigo Testamento. Ezequiel é arrebatado em espírito, vivo, em sã consciência, nesse contexto, como o é em Salmos, capítulo 77, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Javé transporta Ezequiel para uma planície, onde houve provavelmente uma grande batalha ou uma epidemia, pois o chão estava repleto de ossos humanos de israelitas. Então Javé pede a Ezequiel que clame em seu nome, e, incrivelmente, esses ossos se unem e são cobertos por carne e pele, e logo após são cheios de espíritos, voltando à vida. Primeiramente eram seres sem alma, zumbis, depois lhe foram introduzidos espíritos. Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 14. A mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados. Lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém, vós músculos farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois fareis entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No entanto, em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham a unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem, espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Proferi o oráculo que ele me havia dito, e daí a pouco o espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre os seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos representam toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos
eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu, o Senhor, que eu disse e o executei. Oráculo do Senhor. Ó, que coisa espetacular! Um exército de mortos que foram ressuscitados quando estavam em apenas ossos secos e desgastados pelo sol e pela areia. Como isso foi possível? Será que de fato foi um evento ocorrido ou tudo não passou de uma visão apresentada a Ezequiel? Sim, foi uma visão, e isto foi revelado no verso 11. Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos representam toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Ufa! Ainda bem, pois essa seria realmente muito difícil de explicar. Javé explica para Ezequiel que os ossos secos eram um simbolismo que representava toda a nação de Israel. Um povo que se sentia aniquilado, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos em um cemitério. Apesar de muitas narrativas poderem ser colocadas no grupo das visões e não de fatos reais, o transporte de um lugar para outro que normalmente ocorre nelas não parece ser algo fantasioso. Javé novamente leva Ezequiel ao monte do templo, lugar de muitas das suas revelações visuais, para desta vez entrar em contato com um homem que parecia ser feito de bronze. Este homem mediria o templo de Jerusalém e assim fossem registrados os mínimos detalhes do prédio. Ezequiel, capítulo 40, versículos de 3 a 5. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: Filho do homem, volta aos teus olhos, escuta os teus ouvidos e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. O muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de 6 côvados, cada côvado tendo um palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura, também uma cana. Javé leva Ezequiel para dentro do templo de Jerusalém, para orientá-lo, e este aos seus, sob as macabras cerimônias que lá se realizariam. Aos levitas continuaria sendo dado o privilégio de cuidar do templo e ter contato direto com Javé. Ezequiel, capítulo 43, versículo 18. Meu guia me disse: Filho do homem, eis o que diz o Senhor Javé, eis as prescrições relativas ao altar que estarão em vigor no dia em que ele tiver sido construído, para aí oferecer-se o holocausto e fazer-se a aspersão do sangue. Darás aos sacerdotes levitas, que são da linhagem de Sadoc, aqueles que se aproximam de mim, oráculo do Senhor, um touro novo que imolarão pelo pecado. Tomarás de seu sangue para pô-lo sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 ângulos da base e sobre a orla que o cerca. Isso será a purificação do altar e a expiação. Tomarás a seguir o touro sacrificado pelo pecado, o qual será consumido no local, reservado ao templo, fora do santuário. No segundo dia, ofertarás pelo pecado um bode, sem defeito, que servirá para fazer a expiação do altar, como se fez com o touro. Quando tiveres terminado essa expiação, oferecerás um touro novo e um cordeiro sem defeito, escolhido no rebanho, que apresentarás ao Senhor. Os sacerdotes lançarão sal sobre eles e os oferecerão ao Senhor em holocausto. Durante 7 dias consecutivos, sacrificarás um bode em sacrifício pelo pecado. Sacrificará também um novilho e um cordeiro sem defeito. Assim se fará durante 7 dias a expiação pelo altar. Ele será purificado e inaugurado. Decorridos estes 7 dias, no 8º dia e nos seguintes, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios pacíficos, e eu vos testemunharei a meu favor. Oráculo do Senhor Javé. No templo tem um cômodo que sempre estará fechado, reservado somente ao príncipe. Ezequiel, capítulo 44, versículos de 2 a 3. O Senhor disse-me: Este pórtico ficará fechado. Ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor.
Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Javé revela que, ao contrário do que muitos pensam, ele também se serve dos animais ofertados em holocaustos no altar do templo, mas somente da gordura e do sangue. Ezequiel capítulo 44, versículo 15. Os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoc, que asseguraram a guarda do meu santuário no tempo em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir. São eles que ficarão em minha presença para me oferecerem a gordura e o sangue. Oráculo do Senhor Javé. São eles que penetrarão em meu santuário. Eles que se aproximarão da minha mesa para o meu serviço, que o cumprirão com fidelidade. As vestimentas dos levitas não poderão ser tocadas por leigos, pois elas estiveram em contato com Javé e foram consagradas, ou se energizaram, e isto afetaria os não protegidos. Ezequiel capítulo 44, versículos de 17 a 19. Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho, não terão lã sobre si, quando oficiarem nos pórticos do átrio interior e no templo. Trarão na cabeça turbantes de linho, e sobre os rins calções de linho. Não trarão cinto que possa provocar a transpiração. Quando passarem ao átrio exterior, lá onde o povo se encontra, despirão suas vestimentas litúrgicas e as deporão nas câmaras do santuário, e se revestirão de outros hábitos, a fim de que não toquem os leigos com suas vestimentas consagradas. Qual o sentido da preocupação em que os levitas não suem na linha da cintura? As vestimentas que eles usariam dentro do átrio do templo estariam adulteradas, devido ao contato mais próximo com Deus Javé. Estar próximo ou entrar em contato com essas vestimentas ocorreria algo parecido com o que foi relatado em Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 30, onde uma mulher ficou curada de uma hemorragia que lhe afetava por 12 anos, só por tocar as vestes de Jesus?